Vamos abrir então a Escritura no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 1. Nós vamos ler todo o capítulo 17 de Êxodo, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o monte, o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por abaixo dele, para que Moisés se assentasse. Assim, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar. Ó Deus, a tua bondade nos traz a tua presença com alegria. Te louvamos, ó Deus, porque temos a tua palavra, que é a tua verdade para nos pastorear, para nos conduzir, para nos fortalecer e até mesmo para nos desafiar. E queremos pedir que mais uma vez o Senhor esteja nos ensinando a ter o coração, Pai, nas mãos do Senhor. Mesmo naqueles momentos onde estamos emocionalmente frágeis, onde as circunstâncias são totalmente adversas. Ó Deus, que a nossa confiança seja colocada sobre o Senhor em todo instante da nossa existência. Para o nosso bem e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esses dias nós estudamos o texto que vem antes aí de Êxodo, que nos mostra o povo chegando depois de sair do cativeiro do Egito. Eles chegando diante do mar, o mar vermelho, o grande mar que estava diante deles, e atrás o exército do faraó que vinha com todo o poder daquela época, e o maior poder daquela época de destruição. E nós vimos como Deus conduziu aquele povo. E mais uma vez nós nos encontramos com Deus conduzindo o povo, e o texto aqui diz que Deus está conduzindo o povo,
mais uma vez eles vão enfrentar uma adversidade. Estamos com sede. Existem duas coisas que são fundamentais na existência física nossa: comida e bebida. Nós não vivemos sem isso. É impossível. O corpo perde toda a energia e a tendência é dele deixar de existir. Deus está mostrando aqui, mais uma vez, que Ele é um Deus que cuida daqueles que Ele escolheu para ser dele. É interessante porque todos nós temos uma certa habilidade para lidar com os dias bons. Na verdade, nós gostamos de lidar com os dias bons. O problema é quando a vida da gente entra em Refidim, que é esse lugar aqui, que a Bíblia nos mostra que o povo chega. Refidim, essa expressão, ela significa lugar de descanso, de repouso, de parada. Você está na viagem, eles faziam isso andando, e Refidim é o lugar onde as pessoas paravam para descansar. Só que esse lugar de descanso, ou essa parada, foi um lugar conhecido como um lugar que não havia água. Não havia água para que eles pudessem beber, hidratar, ficar tranquilo, descansar para depois continuar. Frequentemente, nós encontramos situações de prova. Prova diversa na nossa vida. É como se Deus pusesse tudo diante de nós, como se fosse nós precisamos dele desesperadamente. É como se Deus estivesse dizendo para nós: nós estamos passando por um momento de sede. Mas não é uma sede só de água, é uma sede espiritual. E é exatamente aqui que o nosso coração mostra o que tem lá dentro. Nosso coração aparece. É diante da adversidade que nós somos reconhecidos. É exatamente diante da adversidade que a realidade fica clara. Tanto para nós como para aqueles que estão ao redor. E Deus usa isso para nos levar a compreender o nosso coração. Aqui em Êxodo 17, não é apenas sobre falta de água. É sobre como nós reagimos quando Deus parece que não está agindo com providência. Quando eu não vejo resposta de Deus, quando eu vejo uma sede profunda, quando eu estou esvaziado e eu não consigo ver respostas, quando eu entro no túnel e não parece que tem luz lá na frente que aponta que esse túnel tem saída. Esse texto, eu vejo ele como um texto muito pastoral, profundamente pastoral, porque ele nos mostra como o coração humano funciona sob pressão. Ele nos mostra como que a fé, ela se revela ou se enfraquece nas crises. E finalmente o texto vai nos mostrar como Deus trata pessoas frágeis, com graça, com firmeza, com misericórdia e com amor. Crises não são simplesmente momentos difíceis, apesar de serem momentos difíceis. Crises nas mãos de Deus são ferramentas para expor e moldar o nosso coração. Para que Deus esteja tratando e aperfeiçoando aquilo que é a essência do nosso ser. Aquilo que aponta para a minha realidade diante de Deus. E como eu estou vivendo isso. Eu escolhi o tema para esse texto, para a gente estudar, é quando a crise revela o coração, da murmuração à dependência. A crise sempre vai revelar nosso coração. A questão é, como que nós ficamos diante do nosso coração? Quando a gente descobre como é que a gente sente as coisas, como é que a gente age diante das adversidades. Então vamos lá. Dos versos 1 ao verso 3, o que nós vemos, a primeira parte, é que a crise, ela expõe os padrões que o meu coração tem, que o seu coração tem.
Como é que você reage quando você está diante de uma situação adversa? Está lá com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, com seus filhos, e você às vezes até evita suscitar dificuldades, porque você fala assim, toda vez que tem contrariedade, ele age assim, ou ela age assim. É como se você olhasse e convivesse com aquela pessoa e já tivesse passado várias vezes por situações, e é assim a nossa realidade familiar, e há um certo padrão naquele indivíduo. Às vezes ele é um iracundo, ele tem um pavio extremamente pequeno, e a adversidade para ele faz tudo ferver. E ele nem pensa antes de agir, antes de falar, antes de reagir, antes de qualquer coisa. Tem gente que é assim, e ele é caracterizado pelo padrão do seu comportamento. Outros são brandos, são tranquilos. E às vezes são tão tranquilos que eles veem as coisas acontecendo e eles só observam e eles não fazem nada. São aquelas pessoas que sabem que devem fazer alguma coisa. A Escritura já mostrou para ele o caminho, a vida já demonstrou para ele o caminho, mas ele é letárgico. Algumas vezes é um procrastinador. Vou fazer. Calma, tudo tem sua hora. Mas essa hora nunca chega. E nós poderíamos falar de vários padrões que nós enfrentamos diante da crise, que aponta para o nosso coração. Aqui no verso de número 1, o texto diz que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. O texto diz, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Olha o padrão de Deus, continua. Quando eles chegaram diante do mar Vermelho, Deus deu os limites. Olha, vocês vão ficar entre essa região e descansem aí dessa primeira etapa do que vocês passaram. Só que eles olham para trás e vê aquela poeirona vindo, que são os egípcios em toda a sua força de batalha, e eles tiveram medo. Mas é interessante, Deus sempre os coloca onde Deus está dizendo, esse é o lugar que eu estou dando para você estar. Não brigue com essa situação. Eu que estou providenciando esse momento dentro da sua história. Esse momento onde você deve estacionar a sua vida para descansar e para recompor a sua existência. Mas o texto diz, então eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para eles beber. O texto nos mostra que existe uma necessidade legítima. Sede é uma necessidade legítima. Não havia água para o povo beber. O texto começa mostrando que essa necessidade, ela é para todo mundo. Ela é verdadeira. E você observa que ela é encarada como alguma coisa natural, mas alguma coisa profunda. Às vezes nós nos vemos em situações assim. Eu me lembro da pandemia, e creio que cada um de nós lembra bem, onde pessoas extremamente sadias, cheias de vigor, tinham a Covid. E aquelas pessoas, elas iam deteriorando, e elas iam sofrendo. E algumas delas rapidamente chegavam à morte. Jovens, muito novos, crianças, pessoas saudáveis. E às vezes aquela pessoa que não tinha muito vigor, já tinha muita idade, já tinha várias comorbidades, passavam aquilo surfando. Era uma gripezinha. Eu lembro quando aconteceu lá em casa, todos nós tivemos. Meu pai foi o primeiro. Ele passou surfando, tranquilo. Foi uma gripezinha. E nós todos sofremos, e sofremos, e sofremos. É interessante que, às vezes, a gente entende que aquilo que está acontecendo é normal, todo mundo está sujeito.
Por isso que traz um certo medo em nós. Será que isso pode acontecer comigo? Será que eu posso chegar num lugar onde Deus está me colocando, mas o Deus que está me colocando naquele lugar, colocou num lugar que não tem água. Deus me colocou num lugar onde não tem água. Lembre, a sede é uma coisa real. Ela é verdadeira. O problema aqui no texto não é a necessidade de água. O problema é a interpretação da necessidade de água. Eles ficaram tão ansiosos com a água, eles ficaram tão desesperados por causa da água, que eles esqueceram que Deus tinha um propósito naquilo. E eles não conseguiam ver além do eu estou com sede. E eles começaram a partir daí mostrar o que havia dentro do coração deles. O que havia no coração deles? Murmuração. Eles tinham o hábito de fazer isso. Lá em Êxodo capítulo 14, eles murmuraram. Você nos tirou do Egito para morrermos aqui? É porque lá não tinha sepultura, então você nos tirou de lá? Que coisa, Moisés, como é que você faz esse tipo de coisa? E Moisés dá a ideia para eles de que eles estão brigando, não é com ele, é com Deus. Entenda, esse povo, ele está reagindo de forma previsível. Eles estão discutindo com Moisés. Eles estão descontentes com Moisés. Eles não aguentam passar sede. E eles chegam para Moisés e eles exigem uma solução imediata. Eles vão dizer para ele, e aí? Fala para a gente, onde vai ter água? Como é que a gente resolve esse problema? E o pior de tudo, não foi eles discutirem com Moisés, eles exigirem solução, é eles acusarem a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles acusaram a Deus. Aqui não é falta da crença. Aqui não é falta da presença de Deus. Não é falta da demonstração do poder de Deus ao redor deles durante tanto tempo, de forma tão maravilhosa. O que está acontecendo é que a necessidade falou mais alto do que o entendimento e a fé. E aí quando isso acontece, se eu não me cuidar, eu vou ser uma pessoa murmuradora. E murmurar não é só reclamar, é um ato de rebeldia. A murmuração é um ato de acusação. A murmuração é um ato de exigência. Eu tenho direito, por isso eu estou falando. Eu devia estar bebendo água aqui. Afinal de contas, aqui é Refidim, lugar de descanso. Mas Deus providenciou um Refidim sem água. Então, isso acaba mostrando qual que é o padrão do nosso comportamento ou do coração do ser humano. E aqui, o texto não diz um ou dois, mas o texto diz o povo. Houve algo de forma genérica. Cuidado, porque quando falta algo, alguma coisa, nós temos a tendência de acusar Deus. Nós temos a tendência e a facilidade de buscar os nossos interesses e perder a noção de que nós não temos direito de exigência de nada. Esse é o coração humano que mostra o quanto ele é egoísta. Eu gostei muito da palavra pastoral ontem do pastor Giovanni para nós, os casais. Muito sábia. Onde ele mostrava que um dos problemas do relacionamento humano entre marido e mulher é o egoísmo. É um egoísmo tamanho que eu tiro de mim toda a responsabilidade e coloco sobre o meu cônjuge essa responsabilidade. A ponto de eu perder a noção da minha própria responsabilidade. Paulo, ele vai afirmar que esse foi um comportamento do povo no deserto. E isso deve ser evitado. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 10, a gente vê uma sequência de
coisas que Paulo vai lembrando do povo no deserto. Olha, eles passaram seco pelo mar, eles isso, eles aquilo. Chega no verso 10, ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram. Só que o texto diz: e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. É como se ele estivesse pegando aquela experiência, mostrando como ela demonstrava o coração daquelas pessoas e o comportamento diante de um coração que não está submisso e confiante em Deus, que os levou a murmurar. Ele diz: não hajam assim. O exemplo negativo e errado não é para continuar, não é para ir atrás, não é para replicar na sua própria vida. Mas fazemos isso. E normalmente nós fazemos isso antes, dentro do nosso próprio coração, aqui na nossa mente. Nós começamos a elaborar argumentos dentro de nós. Isso às vezes aparece de diversas maneiras no nosso dia a dia. Eu fico com uma ansiedade descontrolada. E a ansiedade é um mal comum hoje, que tem levado a picos, a grandiosos momentos de ansiedade, onde tudo isso desemboca em depressão, em ausência de força. Isso às vezes aparece assim, nessa ansiedade. Às vezes isso vai ser demonstrado e vindo do seu coração através de uma irritação constante. É aquela pessoa que você não pode encostar o dedo, que dá um choquinho. Como a gente tem aqui na época da seca, não sei o que acontece, mas às vezes a gente começa a encostar nas coisas e dá choque. Aí você encosta em alguém e diz: opa! O irritado é mais ou menos assim, não é irritação de vez em quando, é natureza, é coração. Ou é aquele indivíduo que tudo ele tem uma palavra de crítica. É um negativo. Ele olha o que é ruim antes de olhar o que é bom. É aquele crítico de plantão. Nossa, como é difícil conviver com um crítico de plantão. O crítico de plantão, está tudo lindo, tudo, mas tem uma manchinha ali, ele chega e diz: olha a manchinha, olha esse detalhezinho, olha essa chaturinha, olha, devia ter dado 2 passos a mais, ficou 2 passos para trás. O espírito crítico, às vezes, é demonstrado de forma a você ser uma pessoa que quase que tem um toque emocional. É aquele crítico de plantão. Epa, não está no esquadro. Isso acontece. Eu não consigo não ficar dentro do esquadro. Tem muita gente que passa por isso. Né, Cássia? Nós dois passamos por isso. Às vezes a mesa está aqui, está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Ela chega lá atrás e dá aquela olhadinha. E aí eu chego para ela e falei: parece que está torto mesmo, tá? A linguagem é a mesma. Eu, quando estou aqui, eu olho para essa cruz e o púlpito tem que ficar certinho. E aqui no púlpito tem 2 bolinhas de metal aqui, onde meu iPad fica no meio certinho. E eu coloco minha Bíblia no esquadro certinho aqui. Vocês nunca sabiam disso, né? Se eu não falasse agora para vocês. Meu Deus do céu, por que eu falei isso? E muito eventualmente eu dou uma saidinha. E logo eu estou, peraí. Meu irmão perguntou por que eu fico segurando o púlpito, ele não vai sair correndo. No meu ministério anterior, um dos irmãos falava: por que você põe a mão no bolso de uma mão e a outra você segura o púlpito? Não tem nada a ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, coisas assim demonstram um espírito crítico com os outros, comigo mesmo. E às vezes eu levo isso ao máximo com Deus. E isso é murmuração, isso é reclamação, porque eu quero tudo de forma perfeita, sendo eu exatamente quem eu sou, imperfeita. Eu sou careca. Jair? Somos. Existem outras formas ou maneiras da gente demonstrar isso. Às vezes você é alguém que tem aquela sensação de injustiça. Você tem a mania de ser o justiceiro.
O justiceiro é aquele que olha tudo e fala, o que eu posso pegar aqui na justiça para eu ter o meu direito? Aí ele vai viajar, ele já chega com todas aquelas coisas possíveis. Se fizer alguma coisa lá, o avião tiver um overbooking, tiver isso, tiver aquilo, ele já vai fazer aquilo, ele já vai pedir aquilo. Não aconteceu nada, mas ele tem uma sensação de justiça tão forte que ele está prontinho para se manifestar. E isso é tão sério que essa pessoa se acostuma com isso, a ponto de ser uma pessoa chata. E nós vivemos num mundo de injustiça, de homens injustos. E se nós formos para esse padrão, nós vamos sofrer pra caramba. E isso tudo demonstra um coração. Existe um outro comportamento que é muito comum, é da autocomiseração. Oh, coitadinho de mim, eu tenho dó de mim mesmo. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Você é crente? Deus. Mas a autocomiseração mostra, a gente vai perceber no povo de Deus várias atitudes que têm nomes diferentes, como a gente colocou aqui, uma ansiedade descontrolada, uma irritação constante, um espírito crítico, uma sensação de injustiça, uma autocomiseração, mas tudo isso aponta o que está ali dentro do coração, uma atitude de murmuração, de descontentamento. O que a murmuração revela? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção aí no texto. Porque o texto vai mostrar algumas distorções. Olha só. No verso 2 diz que o povo chegou e diz, dê-nos água para beber. Ô Moisés, como é que a gente vai fazer? Vamos furar um poço? Nós vamos colocar alguém para vasculhar a região para ver se tem água por aí? Nada. Dê-nos água de beber. É uma desconfiança da provisão de Deus. Deus é quem diz. O texto fala claramente que Deus foi colocando os lugares nos quais eles deveriam ir e parar e descansar. E agora eles chegam e têm desconfiança da provisão de Deus. Tenha certeza de que Deus não providenciou Moisés bater na rocha e sair água, porque as pessoas reclamaram. Não foi Deus ajeitando as coisas para acabar com o descontentamento deles. Deus já ia fazer isso. Só que eles não quiseram saber qual que é. Deus já providenciou, se não providenciou, quero água. Eles, ao invés de buscarem a dependência ao Senhor, eles desconfiaram da providência de Deus. Eu me lembro de Mateus capítulo 6, que fala sobre a solicitude da vida, que a gente tem que buscar, que a gente tem que esperar, e que Deus dá para a gente, como Ele dá para o passarinho, como Ele coloca a flor bonita, e é tudo obra de Deus. Ele diz, Deus sabe cada uma das suas necessidades, mas aí o texto diz, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que eles têm uma desconfiança da providência de Deus. A murmuração, cuidado, porque ela aponta para uma desconfiança. Você está dizendo, olha, já era para estar aqui, mas ainda não chegou. A segunda coisa que a gente vê aí no texto é que eles rejeitam a vontade de Deus. Eles dizem, no verso de número 3, por que você nos tirou do Egito? Por que você tirou a gente de lá? Quando nós estávamos estudando, no texto anterior, de Êxodo, o que nós vimos é o povo diante do monte dizendo, por que você nos tirou de lá? Seria melhor continuarmos lá como
escravos. E agora de novo por que você nos tirou do Egito? Isso aqui é uma rejeição da vontade de Deus. Eles foram tirados do Egito porque eles oraram e pediram e suplicaram. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu dos céus as súplicas daquele povo. E porque Deus tinha um propósito para demonstrar o seu poder e tirá-los do cativeiro do Egito. Deus tinha um propósito. E agora eles estão chegando diante de Deus depois de ter desfrutado de várias situações onde Deus cuidou deles, os livrou das 10 tribos, das 10 pragas. Deus cuidou deles. E em cada momento eles esquecem de tudo aquilo que aconteceu e chegam diante de Deus e dizem: Senhor, mas por que o Senhor está permitindo que isso ocorra na minha vida? Eu não mereço isso. Senhor, eu estou doente. Nunca pensei que eu pudesse ter essa doença. Por que o Senhor deixou isso? Eu estou aqui no meio da estrada e meu carro estragou e é um lugar perigoso. Por que o Senhor está permitindo isso, Senhor? Cuidado, porque nós temos um Deus soberano acima de todas as coisas e que tem propósito em cada ato dele. Principalmente sobre a vida daqueles que Ele ama. Cuidado com a rejeição da vontade de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Nós somos assim, nós não temos capacidade de ver tudo. Não é que Deus vê, Deus sabe, porque Ele determina todas as coisas. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui nesse texto, que mostra a distorção do coração, é essa distorção do caráter de Deus. Eles como que mudam, eles dizem: puxa, o Senhor nos tirou para lá para nos matar de sede? No verso 3 diz isso. Senhor, o Senhor tem um caráter ruim. O senhor não está cuidando da gente. E aquela ideia de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade não. Como é que pode ser isso aqui? Cooperar para o meu bem? O Senhor está querendo é nos matar de sede. Olha só, eu estou acusando a Deus. Então observa que um coração, às vezes, afligido pela crise, ele pode cair em cada uma dessas situações. Ele pode desconfiar da providência de Deus, ele pode rejeitar a vontade de Deus, ele pode distorcer até quem Deus é, o caráter de Deus. O Senhor está planejando o mal. A Bíblia diz: eu não estou planejando o mal, mas o bem para vocês. Nosso Deus é aquele Deus que é luz e que nele não existe treva alguma. É um Deus que vai, no devido tempo, clarear o caminho, e eu vou ver plenamente coisas que somente Ele pode ver, porque Ele é Senhor e vê todas as coisas. Por último, o que a gente percebe aí nesses poucos versozinhos, é que existe uma dúvida da presença de Deus. O Senhor nos abandonou. A pergunta é, verso 7, está o Senhor no meio de nós ou não? Afinal de contas, Deus está aqui ou não está? Ele está cuidando da gente ou não está? Ele está presente e atuante ou não está? Olha só onde a mente desse povo chegou. Só que a mente desse povo é muito semelhante à nossa mente. E a gente pode cair diante da crise em situações como essa. E tudo isso aqui é vexatório, é vergonhoso. O que está escrito aqui nesse texto é algo terrível. Mas demonstra a essência do coração do ser humano. Eles não são incrédulos, eles são crédulos. Deus está no meio de nós ou não está? Alguém começar a ter dúvida de que Deus está ali cuidando. O autor de Hebreus, no capítulo 13 da sua carta, no verso 5, ele diz: de maneira alguma te deixarei
nunca, jamais te abandonarei. Essa não é uma promessa só do Novo Testamento. Essa é uma promessa de Deus desde lá atrás, na eternidade, demonstrada no tempo. É o pacto de Deus com o seu povo. Eu vou cuidar de vocês. Se alguém for inimigo de vocês, vai ser inimigo meu. Se alguém for amigo de vocês, vai ser amigo meu. Foi isso que Deus disse para Abraão, quando forma dele uma nação, um povo. É quando a gente anda um pouco mais, nós vamos observando o pacto de Deus sendo reenfatizado como o mesmo pacto, onde Deus é o fiel, é o gracioso, é o providente, é o sustentador, é o misericordioso, é o Deus que age com graça. E olha para nós e com bondade ele diz, eu vou fazer um pacto com vocês. O pacto é, eu vou cuidar de vocês. O pacto é, vocês devem ser obedientes a mim. E a gente quebra esse danado desse pacto o tempo inteiro. Mas Deus, com a parte dele, ele não volta atrás. Ele faz com que a gente possa voltar a fazer aquilo que deveríamos fazer, mas não damos conta, porque até aquilo que Deus exige de nós, nós precisamos dele para cumprir. Não dá para ser filho de Deus sem Deus na nossa vida. Não dá para agir como filho de Deus sem Deus, com o seu poder, nos habilitar para que façamos isso. Abrir os nossos olhos para a gente contemplar isso. Cuidado, porque no meio da crise, da ansiedade que a crise causa, nós podemos entrar nesse tipo de situação e até mesmo duvidarmos da presença de Deus. Então, o que Moisés está registrando aqui, Deus mandou ele registrar isso. Ele está registrando para que a gente entenda que essas coisas podem acontecer. O que nós devemos entender? Nós devemos entender, diante disso, que a murmuração é uma forma de incredulidade. Eu creio, mas é uma forma de incredulidade. O reclamador, o murmurador, o desconfiado, o abusado diante de Deus, quando ele age com murmuração, ele está agindo como um incrédulo. É um tipo de incredulidade. A pessoa pode até crer em Deus, teologicamente. Ela lê a Escritura e diz, esse é Deus. Oh, que maravilha esse Senhor. Eu até coloquei meu coração nele. Mas ele vive como se Deus não fosse confiável. Como se Deus não fosse capaz. Como se Deus não fosse o cara e nós dependentes dele. Então essa é a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto. E isso é extremamente sério. E de repente, como eu, ao estudar o texto, fiquei totalmente abatido. Tipo, não tenho o que falar. Eu creio e espero que o Espírito de Deus esteja fazendo a mesma coisa em você. A segunda coisa que o texto nos mostra é que a crise, ela nos mostra alguma coisa. Ela revela onde está a nossa dependência. Olhem só o verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? É interessante porque Moisés vai fazer exatamente o contrário daquilo que o povo estava fazendo. Ele vai clamar ao Senhor. Ele vai buscar em oração. Ele vai expressar de forma respeitosa e sincera diante do Senhor que pode todas as coisas. A sua pergunta, Senhor, o Senhor me colocou aqui para conduzir o povo, o Senhor me colocou aqui como representante do Senhor, mas o que eu vou fazer? Eu estou correndo risco de vida. O povo acusa, Moisés busca. A palavra de Deus, ela vai nos orientar sempre a buscarmos a Deus. A reconhecermos que precisamos dele. E creio que Deus, ele sempre coloca situações para que a gente olhe para o alto. Sempre. Em primeiro lugar. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Salmo 50, verso 15. Me invoca, clama, me busque no dia da sua angústia. Estou com sede, vou morrer de sede. Não aguentamos mais de sede. As crianças deviam estar, mamãe, quero água, não aguento mais, quero água. E eles estão angustiados, e ao invés deles olharem para cima e dizer, Senhor, e invocar o Senhor, clamar, eles não fizeram isso, eles murmuraram. Mas quando, na angústia, o primeiro lugar que eu vou é a presença de Deus, a Escritura diz, quando você faz isso, eu te livro. E quando eu te livro, o texto do Salmo 50 diz, você vai me glorificar. Porque tudo o que Deus faz e permite acontecer, é para que no final Deus seja glorificado. Como, Senhor, eu vou glorificar o Senhor no meio dessa circunstância? Vem cá, olha para mim, cuida de mim. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor não está longe. Clame. Quando nós estudamos 1 Pedro, lá no finalzinho, no capítulo 5, existem algumas orientações fabulosas. E uma delas tem a ver com a ansiedade. Ele diz, lance sobre Ele, Deus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Você crê nisso? É necessário. O Senhor, me dê esse sentimento e esse coração, me dê esse entendimento e essa fé. De maneira prática, como a gente pode colocar isso? Diante das pressões, normalmente, nós vamos seguir um dos dois caminhos. Ou nós reagimos emocionalmente de maneira negativa, ou nós vamos correr para Deus. O povo correu para a murmuração. Começaram a sentir a fome, isso foi para as emoções deles, ficaram angustiados, desesperados. Moisés viu tudo aquilo e clamou ao Senhor. A crise, ela normalmente, ela revela em quem nós confiamos. A crise, ela nos mostra onde nós temos buscado solução. No meio da crise, fica claro o que governa o nosso coração. E aí a gente vê como é que está esse coração. Como é que chama essa sequência de estudo? Que já virou, nem sei como definir isso. Curando as feridas no coração. Eu já pensei em parar várias vezes, viu? Várias vezes. Já pensei, eu estou na 86 hoje com vocês. E quando eu vou andando, cada vez mais eu vejo a Escritura tratando exatamente essa essência da gente que precisa ser renovada, alisada, polida pela presença do Espírito. Mas cuidado, porque às vezes nós entendemos que a crise é algo que eu tenho que reagir e tenho direito, porque quem está passando por isso sou eu. A coisa mais interessante é quando você pega um padrão, um princípio bíblico, diante de alguma situação, e aí o indivíduo vem conversar com você, e ele diz, olha, eu estou passando por isso. Olha, a Escritura fala sobre isso. Aí eu abro a Escritura e diz, olha só o que a Escritura diz sobre isso. Aí a pessoa diz, mas comigo é diferente. Sabe, comigo tem mais alguma coisa. É como se o princípio fosse alguma coisa que cabesse para qualquer pessoa, mas não cabe para ele. O princípio de Deus é sábio, mas quando aplicado à sua vida é incompleto. Isso não é comum, não. Mas comigo não é bem assim. É como se eu fosse alguém diferente de toda a criação. Ser humano. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Porque a crise revela onde você está colocando a sua dependência. Em quem você coloca a sua dependência. Você murmura? Reclama? Ou você clama ao Senhor? Terceira coisa que a gente vê no texto. Deus responde com graça. É interessante.
não como aquilo que eu mereço. Deus não age para mim ou a favor de mim por mérito, mas única e exclusivamente por graça. Aquele povo não merecia nada. Eles estavam no cativeiro por desobediência, aquele ato era de juízo de Deus. E o erro deles continuava ali, mas Deus resolveu ter graça e misericórdia para com eles. Olha só o verso 5. Diz assim: o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Opa! Olha o que diz verso 6. Eis que estarei ali diante de vocês sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aqui nós vemos uma das cenas mais misericordiosas de Deus. Como eu lhes disse, água e comida são coisas básicas, sem elas nós não existimos. Eles estavam ali à beira da morte. Como é que você arruma água para 1 milhão de pessoas? O que Goiânia era há alguns anos atrás. Pensa. Onde você vai encontrar isso? Onde você vai encontrar comida para aquela multidão que está indo atrás do Senhor Jesus? Senhor, esse povo está aqui, está tudo com fome, e agora o que a gente faz? Eles vieram atrás da gente, e a gente tem responsabilidade com isso. Diz, tem alguém com comida aí? Tem um menininho com alguns pães e alguns peixinhos. Eis que eu estarei ali diante de você sobre a rocha. Eu chego para ele e diz, você vai levar essas pessoas, vai levar o seu bordão, o seu cajado com você, e você vai ferir e vai seguir em frente. E eis que eu estaria ali diante de você sobre uma rocha em Horebe. Deus ia mostrar tudo para ele. Não vai sozinho não, vai com essas pessoas que são as mais velhas, são os seus conselheiros. Essa é uma cena cheia de misericórdia. O povo merece juízo. Eles estão reclamando, eles estão duvidando, eles estão falando mal de Deus, eles estão revidando contra Deus. Eles estão buscando os seus direitos. Misericórdia. Buscar o meu direito diante de Deus, estou frito. Que a única coisa que eu mereço diante dos atos que eu cometo é a morte, é a condenação, porque a Bíblia diz isso. Mas Deus age diferente. Deus oferece provisão para eles. Eu vou trazer água. Então, vamos ver alguns detalhes aqui, nesses 2 versos, que são interessantes. Primeiro, Deus se coloca no lugar de condenação. Vem comigo, pega o seu bordão. Vocês lembram o que aconteceu no mar? O mar abriu. Baixa o bordão. O mar fechou e juízo. Morte. Muito interessante porque Deus não apenas está resolvendo o problema aqui. Ele se expõe. Deus se mostra. Deus usa essa situação para que aquelas pessoas pudessem vê-lo, entender a necessidade dele, vê-lo como aquele que supre e vê-lo agindo. Traga e leva testemunhas, os mais importantes, aqueles que são anciãos, os mais velhos, os respeitados, para que eu possa fazer uma coisa na presença deles. E Deus se expõe ali, bate na rocha. O texto diz que a rocha é ferida. Você já feriu uma rocha? Eu já tentei. Eu vivi numa cidade do interior, onde a gente fazia de tudo. Lá no quintal, lá não sei aonde, lá na pracinha, que não tinha nada de cimento, a gente tentava fazer de tudo. Rocha não quebra assim. Deus simplesmente mandou ele bater na rocha, e a rocha é ferida. Mais do que isso, saiu água da rocha.
Isso também não é natural. E agora, não deve ser pouca água, não. Lembra o tanto de gente? Era água pra caramba. Era muita água que brotou dali. Deus responde à rebelião nossa com provisão, com cuidado, com zelo, com abundância de graça que eu não mereço. Ele traz, diante da minha necessidade de água, Ele traz muita água. Deus responde à rebelião com provisão. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Quando nós vamos no Salmo 103, nos versos 8, depois num pedaço do verso 10 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo. Nossa! E aí no verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, ainda bem. Muito obrigado, Senhor. Então, precisamos entender isso. Deus se coloca ali no lugar de condenação, Ele pode condenar, mas ao invés de condenar, Ele providencia. Ele resolve o problema. Deus age assim cotidianamente. Semana passada, eu compartilhei com os irmãos do nosso querido irmão Celso. Íamos ter hoje um culto de ação de graças por causa do câncer curado. O câncer dele não era uma coisinha simples, não. Era uma coisa bem séria, bem complexa. Deus deu livramento a ele. Hoje seria o culto de ação de graças. Eu havia sido convidado para pregar nesse culto. Aí, preparando para o culto, o Celso cai e quebra a perna. E aí você pensa, terminando o processo de químio, fragilizado por isso, por aquilo, com mais comorbidades, ele tem sérias comorbidades, saúde. Aí você pensa, puxa, ele quebrou a perna. Qual poderia ser a tendência nossa? Não, agora ele está totalmente baleado e não vai, e será que vai dar certo? Ele tem um problema de saúde, dificuldade de o sangue coagular, coagulação. Gente, foi feita a cirurgia. A providência de Deus funcionou. Ele já está caminhando no corredor do hospital. E eu fico pensando, às vezes, a gente é tão incrédulo, Deus tenha misericórdia, porque a gente se esquece que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Senhor é misericordioso e compassivo, como diz o Salmo 103. Eu preciso compreender isso. Eu preciso parar de sofrer, ou aumentar, ou me colocar como aquele que merece, ou alguma coisa assim. Eu preciso me colocar diante de um Deus que é o único e que pode, daquele lugar que você não espera, sair toda a solução necessária. Da rocha saiu água, e muita água, e saciou a sede deles. Isso é a misericórdia de Deus, a pura misericórdia e graça de Deus. Outra coisa que vemos aqui, e que eu creio que eu posso aplicar muito pastoralmente com vocês. Muitas pessoas, elas vivem presas nas suas culpas e endurecimentos do coração. Às vezes nós estamos tão preocupados com coisas que fazemos e nos esquecemos da misericórdia de Deus, que é suficiente para tratar os nossos erros, os nossos pecados, que nós às vezes ficamos cobrando de nós mais do que Deus cobra. Deus só exige de você e de mim arrependimento, arrependei-vos e crede para serem cancelados os vossos pecados, diz a Escritura no livro de Atos. É isso que Deus mandou. Reconheça o seu erro. Entenda que você errou.
Fique triste por causa do seu pecado e chegue diante de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu creio no Senhor, creio no poder do sangue do teu filho, que é perdoador, que pode me limpar. Por favor, me limpe pelo sangue de Cristo. Faça essa fé ser visível na minha vida e a sua graça também. É isso que Deus quer, e quando isso acontece, Deus me perdoa. Mas eu fico com aquele peso na mente: nossa, será que Deus perdoa? Eu fiz uma coisa tão séria. Ai, olha, é Deus pesando a mão em cima de mim de novo por causa daquilo. E você já confessou, Deus já te perdoou, Deus já te mandou andar leve, cheio de paz por causa daquilo que Cristo fez na cruz no seu lugar. Ele pegou a punição que deveria ser colocada sobre você e colocou sobre Cristo. Viva a paz de Cristo que Ele te dá por causa do seu ato eficaz e suficiente, feito uma única vez. E que funciona. Tem pessoas que sofrem com a culpa, apesar de crerem no Senhor. Eles esquecem quais são as orientações básicas de como nós devemos tratar os nossos erros e como Deus cuida de nós. Cuidado, não fique preso na culpa. Arrependa-se e creia. Não fique endurecido. Volte. O que o texto nos mostra? Deus não trata a nós, que somos o seu povo, com base na capacidade daquilo que fazemos, no nosso desempenho espiritual. Deus não nos trata assim. Deus nos trata através da sua graça. E sem ela, nós não sobrevivemos. Sabe que dia que Deus renova a sua misericórdia e graça sobre a vida daqueles que Ele ama e salva todos os dias. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento. E eu gostaria de terminar hoje por aqui. Semana que vem a gente continua no texto. Observa, o que é ferido? Bate com o seu bordão na rocha. A rocha quebra, ela é ferida. E dela sai vida. Dela sai água. Gente, essa é uma figura que nós encontramos na Escritura. Quem é a rocha na Escritura? Quem é a água que sacia a nossa sede? Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, naquele texto que eu já li o verso 10 para vocês, no verso 4 diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está mostrando claramente, ele está falando daquela época de Moisés e diz: olha, eles bebiam da pedra espiritual, aquilo que apontava para algo muito maior do que a água que eles estavam bebendo. Deus não nos salva só dessas necessidades físicas, Ele trata a nossa necessidade de ser, de existência, ela é espiritual, é uma água viva. A Escritura usa essa expressão. E ela sai da pedra, da rocha, e essa rocha, diz o texto de 1 Coríntios 10, 4, é Cristo. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6, verso 35, ele diz: e o que crê em mim, jamais terá sede. Observa que linguagem cristológica. Olha só a figura que Deus traz para aquele povo, tanto tempo antes de Cristo. Cristo é a nossa providência. Se eu estou passando por dificuldades, quem vai me saciar, quem vai cuidar de mim, quem vai demonstrar amor e que demonstrou misericórdia é o Senhor. Cristo foi ferido. Foi o sangue dele que foi vertido para perdão dos pecados. Foi Cristo que recebeu o juízo e não nós. E ele fez isso para que nós recebêssemos vida. Se isso não é a melhor e maior coisa na vida sua, como cristão, nada mais será. O que o texto está nos mostrando é Jesus e o amor dele por nós.
E eu concluo dizendo que precisamos entender que a solução para o coração endurecido não é o esforço, não é a minha capacidade. O que trata o coração endurecido é voltar para a rocha, aquela que sai água viva, é voltar para Cristo. Então, ao invés de viver o problema e vê-lo maior do que Cristo, veja Cristo maior do que qualquer coisa. Clame a Ele, confie nele, porque Ele te coloca no lugar certo, em Refidim. Que em algum momento pode parecer um lugar sem nada, mas vai se transformar na abundância da providência de Deus. Deus, na sua graça, nos dê a oportunidade de compreendermos com todos os detalhes aquilo que está sendo apresentado até aqui. Semana que vem nós continuaremos a partir do verso 8. E vamos ver que existem mais alguns detalhes muito importantes aí nesse texto. Vamos colocar de pé e vamos orar. Ó Senhor, obrigado por Cristo Jesus, a rocha que nos sustenta, que é a base da nossa existência, o sustento do corpo de Cristo e da nossa vida. Obrigado, Deus, porque dele sai a água viva. E o Senhor nos deu a beber, e nós bebemos. E o Senhor diz que não mais teremos sede. Ó Deus, permita compreender que os momentos de sede, de dificuldade, não significa que não estamos sendo cuidados e que a providência não vem. Mas no devido tempo o Senhor vai nos saciar. Ó Deus, e chegará um tempo em que seremos saciados plenamente nos céus. E ali estaremos glorificando o Teu nome, como a palavra nos ensina. Ó Deus, se há no nosso meio irmãos passando por momentos muito difíceis agora, e o seu coração está doído, entristecido, amargurado, questionando o Senhor. Deus, cuida desse irmão. Faça a tua obra na sua vida. Leve os seus olhos para além das suas necessidades. E faça-o ver Cristo, que morreu na cruz e foi tirado dela. Que ressuscitou e está assentado à direita do Deus Pai, ouvindo as nossas orações como nosso mediador. E que derrama bênçãos dos céus sobre nós. Que essa possa ser a nossa contemplação. Te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.